Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de controle social, tá certo? E direito à informação. É um tema que a gente vem discutindo, né? Porque de quem é esse controle social, né? A quem é dado o direito de fazer esse controle social. Nesse momento, a gente vê várias manifestações no Brasil pedindo, né, a volta do AI-5, pedindo por um período militar. E é justamente essa discussão que a gente tem que fazer, é uma discussão pertinente, porque o controle social é justamente para dar ao povo o poder de decidir, de fiscalizar, porque é através dos conselhos, é através dessas instituições que foi permitido que o povo fizesse esse controle social. Então, é através disso aí que a gente tem que perceber que o povo tem o direito de fiscalizar. Tá? Então, algumas instituições elas estão perdendo o valor diante dessa tentativa de extinguir esse controle social. Tá? Então, a gente vai observar alguns pontos interessantes nessa aula. Por exemplo, esse controle social é o controle da sociedade ou é algo que controla a sociedade? Tá certo? Ou é a sociedade que controla algo, tá? O que seria? A partir de que seria? A partir de que se daria esse controle social? Né? Como se daria esse controle? A sociedade precisa de controle? O que guiaria esse controle? Né? Então, vivemos um momento onde esse controle, o controle do governo, o controle do Estado, ou controle a partir do Estado, ele se coloca em questionamento. Então, a partir da Constituição de 88, a partir dos direitos fundamentais, a partir do artigo 5º, a gente precisa entender que com a Constituição Cidadã, né, o brasileiro ele teve em suas mãos um processo de redemocratização. Então, o que é essa redemocratização? É justamente o período em que o Brasil ele volta a discutir essas leis. O brasileiro ele participa desse processo legislativo. E quem é que está com esse controle social? Então, firmado a partir do momento em que os conselhos, conselho do idoso, conselho de bairro, conselho de moradores, ele tem acesso a essas informações e ele pode decidir, ele pode determinar, ele pode interferir. Então, é a sociedade controlando algo. Quando a gente cita, por exemplo, o portal da transparência, é algo que o governo ele vai ser levado a impor para a sociedade uma situação onde ele tem que deixar claro, transparente, a sua efetividade, o seu trabalho diante de todos. E a gente coloca essa participação através de quê? De processos de democratização. Então, seria essa integração social de indivíduos isolados em processos que objetivam reiterar os mecanismos de regulação e normatização da sociedade, resultando em políticas de controle social. Então, qual seria, na realidade, esse processo de políticas de controle social? Que políticas seriam essas? Quando a gente fala em conselhos, um conselho do Fundeb, um conselho da merenda escolar, lembrando que o Fundeb só tem até esse ano. O governo não assinou ainda nenhuma proposta, a partir do próximo ano, como ficará essa situação da educação nacional, por exemplo. Mas, por enquanto, a gente ainda tem o Fundeb. No Fundeb, que faz justamente a regulamentação da educação básica, a gente tem o Conselho da Merenda Escolar. E no Conselho da Merenda Escolar tem aqueles setores da sociedade que vão agir dizendo como é que tem que ser feita essa compra da merenda escolar.
sociedade, com a participação de pais, um representante da comunidade escolar, aluno, direção, professores. Então, há ali a transparência efetiva, espera-se, da sociedade em relação àquela compra de merendas escolares. Tá? Então, essa participação política das entidades representativas da sociedade civil em órgãos, agências ou serviços do Estado são responsáveis por essas políticas públicas na área social. E aí é que pesa, porque essas políticas públicas, elas estão diretamente ligadas a esses governos. Quando o governo ele não tem a intenção em colocar em prática, quando esses governos eles não têm a intenção em colocar em prática políticas públicas ligadas à questão do idoso, à questão da criança e do adolescente, à questão da mulher, ou seja, daquelas minorias que a gente fala tanto, é que dificulta o controle social, a participação social. Então, essa participação social corresponde a uma moderna compreensão dessa relação Estado-sociedade, certo? Onde a esta cabe estabelecer práticas de vigilância, práticas de controle sobre aquilo. Tá? Muito se fala da questão dos decretos de calamidade pública. Então, uma vez o decreto de calamidade pública deixa a liberdade de licitar, é preciso que a sociedade ela haja no seu poder de controle social, para entender que o papel dela, a partir daquele momento, é saber em que se está gastando esse dinheiro. Porque a liberdade de licitar deixa um campo muito vasto para se atuar, para o poder público atuar. E no segundo ponto ele coloca, envolve a capacidade que a sociedade tem de interferir nessa gestão. Porque é justamente o que a gente quer, a sociedade interferir na gestão. Só que a sociedade ela vai interferir na gestão quando ela tem espaço para isso. Quando é que essa sociedade ela vai ter espaço para isso? Quando ela se sente parte dessa gestão, quando ela se sente no meio dessa gestão, quando ela consegue orientar essas ações de estados, quando ela consegue estar no meio dos gastos estatais, quando ela faz parte de um conselho gestor que participa de um plano diretor de um município e, diante daquela participação, ela consegue dizer para aquele gestor que em determinado bairro, quando ela foi fazer parte daquele plano gestor, daquele plano diretor, precisava de uma creche, através de quê? De um conselho de moradores, de um conselho onde ela participava e ela identificava que naquele bairro precisava de uma creche, precisava de uma quadra de esportes. Então, ali ela participava efetivamente, de forma democrática, de uma gestão pública. Porque o objetivo dela qual era? Os interesses da coletividade. E esses interesses da coletividade é o que faz ela entender que todos eles são importantes. Então, não existe só uma pequena parcela da comunidade que é importante, mas todos. Então, são esses interesses que estão acima dos demais. Então, onde está o limite dessa participação social? O que muitas vezes a gente diz que limita essa participação social? Onde eu não encontro, né? Porque muitas vezes há uma manipulação. Uma manipulação. Quando a gente fala de, por exemplo, um conselho tutelar, a gente sabe que o conselho tutelar, em muitas situações, aparecem aquelas pessoas, e a gente sabe que aparece, né, que procuram até agir de má fé quando quer ser conselheiro tutelar porque tem uma pretensão política. Então, ele acaba que manipula, de certa forma, o interesse de um grupo para um desvio político. Então, ali há uma manipulação, não só no conselho tutelar, em qualquer conselho. Então, a gente percebe que isso é
algo que acontece e que, infelizmente, não acontece pouco. Quando há uma certa falta de articulação desses conselheiros com suas bases, certo? Lá no conselho de moradores, né, naquele determinado bairro, quando a gente faz uma reunião com os moradores de um determinado bairro, a gente sabe que existe bairros, que existe a associação de moradores, que eles conseguem formar clubes, eles conseguem ter uma determinada organização e que outros nem tanto. Por quê? Porque não tem essa articulação, tá? A gente tem aqui o Conselho das Mulheres Organizadas de uma determinada zona rural, que todo ano eles fazem a festa do piqui, certo? Que é uma fruta típica do Cerrado, que vocês conhecem muito bem. Mas por que eles conseguem fazer e outros não conseguem? Porque eles têm uma articulação muito grande. Eles já desenvolvem esse projeto e dessa forma eles conseguem se articular muito bem entre elas e entre a sociedade de um modo geral. Então, eles criaram um grupo e se articulam muito bem. Então, essa falta de articulação gera uma desorganização e, por sua vez, gera uma falta de estrutura para aquele sistema. A falta de legitimidade desses conselheiros. Às vezes não há uma organização, uma própria estruturação legislativa. Eles não dão uma legitimidade para o seu corpo de conselheiros. E o excessivo corporativismo. O excessivo corporativismo. Desafios a essa participação social. A gente tem que combater, porque está enraizado no Brasil a questão clientelista. O que é essa questão clientelista? A gente ainda tem que combater a questão clientelista, porque ainda está muito arraigado no sistema brasileiro aquela história de você privilegiar os seus, procurar conseguir a vantagem para os seus. Então, é buscar sempre a transparência desses recursos públicos. Tentar tirar essa cultura da corrupção, do clientelismo, que foi implantada juntamente com o descobrimento do Brasil. Então, voltar para a história que o serviço público é para o geral, é para o bem público. Tá? Inserir uma agenda de lutas e proposição em torno de políticas públicas universais, de qualidade, articulada à transformação da sociedade. Essa pandemia ela veio também para ensinar muito a questão do público, do social, de se buscar o público, o SUS, certo? Aquela história de você querer estar buscando o bem de todos. Você não pensar individualmente. A individualidade ela vai ser contestada. Então, você tem que pensar na maioria. Como? Então, em muitos lugares, você não podia comprar tudo que você queria. Você tinha que comprar pensando no próximo. Então, é limitada até a compra. Então, são algumas coisas que estão sendo colocadas em xeque. A própria linha de pensamento hoje ela tem que ser modificada. Então, proporcionar essa articulação do conselho com a sociedade. Em muitos locais, se você tem um conselho do idoso, ninguém sabe quem são os conselheiros que estão organizados em favor do idoso. Você não sabe quais são os conselheiros tutelar. Tem uma eleição para conselheiro tutelar de 4 em 4 anos. Mas muitas vezes a própria comunidade daquela região ela não sabe que existe essa eleição. Ela não tem esse conhecimento. E nem sabe quem são os candidatos. E nem sabe que essa eleição acontece da mesma forma que acontece uma eleição para qualquer candidato. Seja a vereador, a presidente, a prefeito. Ela não sabe nem como é que vota. Então, não se propõe uma interação desse representante com a sociedade. E é necessário que a informação ela chegue até lá. E a lei de acesso à informação. Tão importante quanto o controle social é a lei de acesso à informação.
eu tenho que ter acesso à informação, pessoal. Né? Não é possível que num sistema democrático, num país que tem a democracia como sua bandeira, eu não tenha acesso à informação. E a informação ela tem que ser clara, tem que ser precisa. Eu não posso manipular dados. Será que a gente vive num mundo hoje que manipula dados? Voltando ao exemplo da pandemia, que é a nossa realidade, é por isso que a gente está em casa hoje. Quantos casos realmente existem? Quantas pessoas realmente estão contaminadas? Quantas pessoas realmente foram a óbitos? A China hoje ela enfrenta um grande questionamento justamente por essa manipulação de dados. Por quê? O que se contesta? Se o que ela divulgou é realmente verdade ou não. Então, a lei de acesso à informação. A gente vai ver nos slides posteriores que alguns setores, algumas pessoas da sociedade, elas têm um privilégio a mais do que outro, porque devido ao cargo que elas ocupam, elas podem passar um tempo a mais com um resguardo, né, com uma possibilidade maior de sigilo das suas informações, com um sigilo maior das suas informações. Então, a gente sabe o que sobre essa lei das informações? Ela é de 2012, sofreu algumas alterações. E o que ela diz? É que essas mudanças que vão fazer com que a gente possa ter acesso à lei das informações, ela está presente justamente porque a nossa sociedade é uma sociedade democrática de direito, certo? Então, lá no artigo 5º, vai estar garantindo o nosso acesso à informação. Então, a sociedade é um elemento dinâmico que se adapta constantemente às mudanças ocorridas no cenário econômico, cultural, político e tecnológico de sua época. As informações assumem esse papel. Então, por que a gente diz que a mídia, né, ela é o quarto poder? Porque ela, muitas vezes, se não for dada de maneira correta, ela vai servir para manipular. É esse o papel dela. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente precisa dessas informações de maneira clara, é para não ter essa manipulação efetiva do conhecimento. O direito de acesso às informações está sob tutela do poder público, pode ser tido como um direito fundamental e universal. Na época da ditadura militar, isso não acontecia, certo? Você não tinha esse direito do acesso a informações, tanto que as pessoas desapareciam, né? Os presos políticos simplesmente sumiam, a família não tinha notícia mais daquela pessoa. Você, ainda hoje, tanto que as pessoas, elas são presumidamente dadas como mortas, porque a partir de 10 anos que a pessoa é desaparecida, não tem nenhum registro mais, a pessoa é presumidamente morta, né, dada como morta, mas o nome que eles ainda usam hoje é o desaparecido político, e muitos desses documentos não foram nem entregues para a família. Tanto que teve um escândalo há um tempo atrás, porque esses documentos foram descobertos no terreno baldio e queimados. Nem os documentos foram entregues às famílias. E isso é proibido, né? Porque a gente percebe, naquela época, era a ditadura, não tinha essa lei, não tinha o direito de você ter direito a seus documentos, ter direito às informações. Então, na verdade, não pode estar restrito a qualquer subdivisão de classe, de crença, de sexo, etnia, sendo estendida a todos, né, o seu direito à informação. Então, no Brasil, o direito genérico de acesso à informação foi positivado pela Constituição de 88, lá no artigo 5º, inciso 33. Né? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. De responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Porque são aqueles casos que a gente vai falar onde é necessário que haja o sigilo, o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, entre outros. E tem a duração, né? O período que eles vão
está as devidas informações sendo consideradas sigilosas. E o Brasil ele também assinou alguns decretos internacionais e convenções relacionados a isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que resguarda, né, o direito ao sigilo da fonte, mas também o direito à informação. A Declaração Universal das Nações Unidas contra a Corrupção, a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão. Você pode declarar a sua você tem liberdade de expressão, você pode declarar a sua vontade. É resguardado, né, o seu direito de liberdade de expressão, mas como tem nos nossos direitos fundamentais, mas é vetado o anonimato, né? Que isso fique bem claro. Eu posso dizer o que eu acho, mas é vetado o meu anonimato, né? E outra coisa, pessoal, o meu registro ele fica. E o portal da transparência, como a gente já havia comentado. Então, essas formas de controle da administração pública. Existe um controle interno, que é aquele exercido dentro de um mesmo poder, seja ele hierárquico, né, através de órgãos especializados. O controle externo, exercido por poder sobre atos administrativos praticados por outros poderes. O controle popular, que possibilita ao administrado o controle de seus atos praticados pela administração pública, como decorrência direta do princípio da disponibilidade do interesse público. Então, vejo que todos esses são controles administrativos e controle social dessas informações. Tá? Se eu dou entrada numa determinada documentação, ele vai passar por todos esses controles. Eu tenho o meu controle, tenho o controle da administração pública, dependendo do que for colocado, dependendo do documento. Tem os dispositivos constitucionais que vão assegurar essa participação da administração pública. Então, lá no artigo 5º, né, a gente vê que ele confere no seu texto esses direitos do acesso à informação, né, de receber informações dos órgãos públicos, lá no inciso 14, o direito de petição, no 33 e 34, o devido processo legal administrativo. Eu não posso ser julgado sem um devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o mandato de segurança contra a ilegalidade, o abuso de poder, tá certo? E assim por diante, o controle na conduta dos agentes públicos, no inciso 73. Então, são vários dispositivos que vão me garantir esse acesso à justiça, à informação e, consequentemente, à justiça. O artigo 10, o que ele fala? Ele assegura que a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão. É a questão da participação em sindicatos, da participação em colegiados, onde eles possam estar recebendo do governo as propostas que alteram seus interesses. E no 14, a ideia de soberania popular e o voto direto e secreto, de igual valor para todos, prevendo ainda a questão de plebiscito, de referendo, de iniciativa popular. O 29 e o 31 garante a participação no planejamento e na fiscalização das contas municipais. A gente tem hoje os TCEs da vida aí, né, os tribunais de contas do Estado e da União, onde eles fazem essa fiscalização efetiva. Por mais que a gente seja resistente em entender, mas há um controle hoje muito maior de todo esse perfil, né, de todas essas contas, de todos esses aparatos. E no 58, que possibilita também a participação popular nesse processo legislativo através de audiências públicas, reclamações contra os órgãos. Agora, o que falta muitas vezes é a iniciativa popular de estar buscando essa fiscalização. Eu não posso querer, por exemplo, existe licenciamento ambiental, mas para um determinado licenciamento ambiental, que é algo público, há a necessidade de uma audiência pública com a participação de no mínimo 50 pessoas. É divulgado em redes sociais, é divulgado em mídias locais, que vai existir aquela audiência pública.
às vezes não tem nenhum quórum, porque as pessoas não acham que seria interessante a participação, elas não têm o interesse. Muitas vezes não têm interesse de participar de uma audiência da Câmara Municipal, não acham que aquilo ali vai mudar em alguma coisa. Então, esse descrédito, muitas vezes, leva à falta da fiscalização. Eu não posso só também culpar o órgão público porque não me dá transparência, se eu não vou buscar saber de onde é que essa transparência parte e como é que ela se torna mais efetiva. E lá no 61, prevê a participação direta na produção de leis através de iniciativa popular. A gente já teve algumas leis de iniciativa popular. A lei da ficha limpa é um exemplo claro da iniciativa popular. Já que a gente está falando da questão legislativa, a lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, né? A gente não teve só essa, né? Aquele assassinato daquela moça lá da Globo, da Daniela Pérez, ela motivou uma lei de iniciativa popular que majorou a legislação penal. Então, a gente teve também outras. Mas essa da ficha limpa, que é uma das mais recentes, é bom para a gente entender que quando o povo ele quer, quando ele tem essa iniciativa, ele consegue modificar a legislação. Né? Então, é importante a gente entender isso. E aí, a lei de acesso à informação. Né? O que a gente tem para acrescentar? Que consolida esse regime democrático no país, que amplia essa participação cidadã, que o objetivo dela é fortalecer esses instrumentos de controle da gestão pública. Né? Que o objetivo é fortalecer esses instrumentos da gestão pública. Né? O objetivo é esse. Prevê uma administração que deve divulgar de forma proativa essas informações de interesse coletivo e geral, tais como o registro das competências e estrutura organizacional, endereço e telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Está sendo, né, um ano complicado, a quantidade de chuvas. O que a gente percebe? Que quando há uma chuva intensa, quando aí precisa-se da defesa civil, o que o meio, o que a administração pública ela faz? Divulga números da administração, onde você vai ter acesso à defesa civil, você vai ter acesso ao SAMU, você vai ter acesso. Então, isso aí faz parte da lei da informação. Registro de despesa de qualquer repasse ou transferência de recurso financeiro. Isso aqui, quando você tem uma obra licitada, é lei, está na lei que você tem obrigatoriamente que colocar naquela placa as empresas que estão responsáveis e o valor daquela obra. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, que é isso que a gente está falando, os respectivos editais, o resultado desses editais, bem como a todos os contratos celebrados. Então, você coloca o que está sendo, como está sendo desenvolvido, as etapas, se aquela verba já chegou, quanto falta. Então, isso aí você vai ver lá no portalzinho da transparência. Os dados gerais para o acompanhamento dessa programação, dessas ações, desses projetos. E sempre, quando você entra num site desse, tem lá respostas e perguntas mais frequentes da sociedade, certo? Então, essa divulgação, ela é importante, ela sempre está colocada nesses sites da internet, hoje, né, nosso principal meio de acesso a tudo. A gente tem sempre ferramentas de pesquisa, possibilitando esse acesso a esses relatórios, indicando local, procedimentos para contato eletrônico, telefônico com o órgão, tá? E como adotar essas medidas necessárias para garantir esse acesso de conteúdo às pessoas portadoras de deficiência, né? Muitos sites têm aquele local onde a pessoa vai ter acesso por outros meios. Bem, essas informações, além das informações de interesse geral, né? Ela tem também outras formas de solicitar esse acesso. Se você precisa de uma informação que não está lá, ela te possibilita ainda um acesso mais restrito, de uma informação mais restrita.
como aquelas referentes a patrimônio público, utilização de recursos ou prestação de contas. A restrição, né? O que está restrito a esse acesso a informações? Né? São as informações pessoais, que diz respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. Essas informações, elas são tidas como sigilosas pelas autoridades competentes, certo? Por serem consideradas imprescindíveis à manutenção da ordem e à segurança do Estado. Então, tem aqueles que você não vai ter acesso mesmo. Eu quero porque quero pesquisar quanto é que é algo sobre o presidente da República, o vice-presidente, o ministro do Estado, autoridades da mesma competência, comandante da Marinha, do Exército, ali é restrito. Quanto tempo aquilo ali vai ficar restrito? Considerado de alto sigilo, ultra secreto? 25 anos. Então, eu não vou ter acesso àquelas informações e vai ficar restrito por 25 anos. Considerado só secreto, todas aquelas atividades descritas acima, titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedade de economia mista, 15 anos. Certo? Reservados por 5 anos, as que exerçam função de direção, comando ou chefia, e outras que estão explicitadas aí, 5 anos. Então, vejo que tem algumas situações que eles resguardam ainda as informações. E, pessoal, não se pode recusar injustificadamente fornecer informação requerida pelo indivíduo, sob pena de responsabilidade e punição. Tá? Pode, inclusive, acarretar suspensão até rescisão de vínculo com o poder público. Então, um servidor ou uma pessoa pediu alguma informação, tem que ser fornecida. Ah, professor, olha, até agora, a gente vive uma série de modificações de leis, uma série de, principalmente na questão da democracia, na questão do acesso a essas informações, então é sempre bom a gente estar rediscutindo. Tem alguns questionamentos dos benefícios e desafios dessa implementação dessa lei de informações que fica para reflexão. Algumas delas eu vou tirar para a gente fazer um fórum a posteriori, não vai ser agora. Eu vou abrir um fórum hoje só para tirar dúvidas e frequência. Então, o fórum vai ficar para os 3 dias úteis para tirar dúvidas e frequência. Então, vamos refletir. Qual a real importância do direito do acesso à informação, hein, pessoal? É importante você ter direito de acesso à informação? Que benefícios ele pode proporcionar ao controle social? Existe esse controle social, né? De que forma esse controle social ativo e efetivo poderia contribuir para o desenvolvimento do país? Que desafios concretos estão por vir com a implementação dessa, que pode ser chamada de uma mudança brusca de paradigma, né? E aí a gente volta a pensar, sem informação não há como o indivíduo conhecer o que a lei lhe garante, em termos de direitos sociais, civis, políticos e econômicos. Então, é essencial, por isso que hoje a gente tem um acesso maior ao Código de Defesa do Consumidor, por isso que a gente tem hoje uma busca maior para os direitos sociais, os direitos civis, os direitos econômicos, né? Há uma ampla divulgação. Voltando à situação atual que a gente vive, nessa questão da pandemia, o benefício social dos R$600, quem é que pode ganhar? Se a mídia não estivesse divulgando exaustivamente quem era o beneficiado, então seria muito mais complicado, pessoal. Só que isso, nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo pode, nem todo mundo tem acesso à informação precisa, né? Por exemplo, o poder público ele deve doar cadeiras motorizadas para pessoas que têm a necessidade especial. Nem todo mundo sabe disso. Então, o acesso à informação é muito importante. Então, é por isso que é necessário levar em consideração que você deve procurar a informação. E que se você não tem a informação,
você está no prejuízo. Então, os cidadãos podem conhecer mais profundamente essas atividades relacionadas com os seus governantes, possibilitando o desenvolvimento de um controle social mais atento e efetivo. Porque a partir do momento que você participa da sua comunidade, participa da sua associação de moradores, participa de um conselho, você tem ali o diálogo, você tem a discussão das ideias, você tem a discussão das leis, você tem a discussão do que está acontecendo. Né? Você é levado a pensar, você é levado a discutir. Porque a democracia é isso. Né? Você não pode ver a democracia como algo que não é benéfico. É benéfico, porque você tem uma discussão de ideias. Você vai defender o que o outro diz. Ou você vai aceitar ou não, mas você vai estar discutindo. Né? Então, você vai tornar possível a elaboração, a deliberação, a implantação, a avaliação, o monitoramento de políticas públicas. Meu setor precisa de políticas públicas. Políticas públicas para quem? Existe a falta de políticas públicas. Existe a falta de políticas públicas para quem? Então, é justamente contribuir. Você participando, você conhecendo, você vai contribuir. Contribuir para quê? Para a redução de práticas como a corrupção, contra o abuso de poder, contra o peculato, desvio de verbas públicas, né, a prevaricação, entre tantas outras. Então, são só alguns dos exemplos. Tá? Então, por isso que se faz necessário a gente ter acesso a esse tipo de discussão e esse tipo de pesquisa. Então, foi realizada uma pesquisa em 2011, né, pela CGU e coordenada pelo professor Roberto da Mata, e ainda há receio quanto à divulgação de informações de documentos públicos. Porque o que se dizia a respeito? Que existe uma má utilização dessas informações, que existe vantagem para grupos de interesse bem situados, que existe um uso político dessas informações e que existem solicitações excessivas e descabidas. Então, diante disso, né, falta organização, falta planejamento, falta sistematização dessas informações e aliado a uma carência de recursos humanos, de baixa interoperabilidade entre sistemas e bases de dados, certo? Capacidade limitada de resposta dos cidadãos. A gente sabe que o nosso país é um país que tem um analfabetismo estrutural muito grande, uma falta de interpretação a partir do povo, né? Você não está interessado em saber se o outro ele realmente responde aquilo com uma clareza de sentido. Então, tudo isso, quando você vai buscar a má utilização das informações, você vai buscar uma forma de estar pegando essas informações e estar deturpando. Aí você vai buscar uma informação e você vai estar usando do jeito que você quer. Você vai buscar uma vantagem para uns grupos específicos, o uso político, muitas vezes. Então, isso só acaba com o quê? Com aquela história que você tem que conversar, que você tem que discutir, rediscutir e estruturar essas políticas públicas, tá certo? Então, a nossa mensagem de hoje é essa, o tema ele é muito vasto, é nesse tipo de tema que eu sinto assim, uma saudade imensa de estar na sala de aula, porque o debate seria interessantíssimo com vocês, mas fica o debate para a gente fazer no fórum, tá certo? Realinhar essa discussão no fórum e dizer que com satisfação estar falando para vocês mesmo que em vídeo, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.